O que você acha que é mais volátil, Bitcoin ou Ibovespa? No vídeo de hoje a gente vai destrinchar essa métrica que muitas pessoas não entendem e mostrar para vocês que em momentos de incerteza, em momentos de risco, em momentos de volatilidade, qual ativo foi melhor para um portfólio. Então, para falar sobre volatilidade, vamos emular um investidor. Um investidor onde tem 100% em Bovespa e um investidor onde tem 100% em Bitcoin. E aqui a gente volta a 2020, no crash do Covid. Por que isso? Porque foi o momento ali onde teve a maior volatilidade nos mercados, onde teve maior estresse no mercado e foi um período recente. E aí, qual você acha, antes de eu te dar a resposta, qual você acha que foi um ativo mais volátil durante o crash do Covid? A resposta é o Ibovespa. Curiosamente e paradoxalmente, o Bitcoin foi um ativo que protegeu melhor o investidor frente a um estresse do mercado financeiro. E quando a gente fala sobre volatilidade, a gente está falando diretamente sobre o risco que você assume em determinado ativo. Então, o Ibovespa já tem uma volatilidade maior e o Bitcoin também é um ativo inerentemente volátil. Mas, quando a gente vê o retorno que o Ibovespa tem em relação ao Bitcoin, você vê que deixou o dinheiro na mesa ao não ter exposição ao Bitcoin. Então, quando a gente normaliza e tem o retorno ajustado ao risco, ou seja, ajustado a uma volatilidade, o Bitcoin desponta e aí fica muito mais convidativo para um portfólio. E aí a pergunta que fica: e hoje, como é que está a volatilidade do Bitcoin contra a volatilidade do Ibovespa? Porque estávamos comparando em um período de estresse e agora, em tese, não estamos em estresse. A volatilidade hoje do Bitcoin está pairando entre 25% a 28%. Anteriormente, quando eu comentei no Covid, o Bitcoin chegou a 124% de volatilidade e o Ibovespa chegou a 128% de volatilidade. Ou seja, é uma diferença de volatilidade relativamente baixa. Mas voltando à data de hoje, 25% do Bitcoin e o Ibovespa ali por volta dos 15% a 18%. O que isso mostra? Que a volatilidade histórica do Bitcoin está em queda e a volatilidade histórica do Ibovespa ela tem esses spikes, mas ela mantém uma volatilidade relativamente baixa. E aí quando você ouve isso, você para e pensa, pô, então quer dizer que o Bitcoin ele é mais volátil, né, na série histórica, ele é um ativo mais seguro do que o Ibovespa, mas quando a gente normaliza o Ibovespa para dólares, ou seja, o EWZ, por que dólares? Porque o Bitcoin é um ativo dolarizado, então a gente precisa também normalizar as moedas. A gente observa que desde a alta histórica em 2008 até hoje, o EWZ, o Ibovespa dolarizado, já tem uma queda de mais de 70%. Por outro lado, temos o Bitcoin ali alçando novas altas históricas. Enquanto a alta histórica do Bitcoin está em aproximadamente 125 mil dólares e hoje ele está sendo negociado em 110 mil dólares, ou seja, muito próximo da alta histórica, o Ibovespa em dólares está muito longe. Então a gente observa que a volatilidade do Ibovespa, embora ela esteja pequena, ela não reflete no retorno. Então é como se fosse um carro parado. Você está dentro do carro e você se pergunta, pô, por que o carro não está se movimentando? Ele está sem trepidação, então estou seguro. Mas não, ele está parado. Enquanto isso, o Bitcoin ele tem realmente uma trajetória um pouco mais arriscada, digamos assim, mas ele compensa isso com retornos muito interessantes. Então, o investidor que, novamente, mantém só o dinheiro em Ibovespa, e aqui eu falo, muitos investidores fazem isso, eles estão deixando dinheiro na mesa. Quando a gente também fala sobre volatilidade, existem alguns pontos intrínsecos sobre isso. Quais são? Quando a gente está alocado no Ibovespa ou alocado no Bitcoin, a gente tem os riscos dessas alocações. Do ponto de vista do Ibovespa, a gente tem o quê? Risco na moeda local, risco em ativos centralizados no Brasil, o risco do Brasil, o risco jurídico do Brasil, dentre alguns outros. Do ponto de vista do Bitcoin, o que a gente tem? A gente tem um ativo dolarizado, ou seja, uma proteção contra o real. A gente tem uma rede completamente descentralizada, a gente tem um ativo que está sendo amplamente adotado por institucionais e ciclos independentes, ou seja, não tem correlação com a Bolsa Brasileira. Novamente,
servindo como uma proteção, um hedge ao Brasil. Ah, Giovanni, mas meu portfólio é diversificado. Eu tenho Petrobras, eu tenho Ibov, eu tenho FIIs, eu tenho renda fixa brasileira. Não, não é diversificado. Todos eles convergem a um só risco, o risco do real. E quando a gente adiciona o Bitcoin nesse portfólio, a gente tem uma gama de proteção intrínseca do ativo, que nem eu comentei anteriormente. Principalmente quando a gente fala de moeda. Ele é um ativo dolarizado. Então, ter Bitcoin no seu portfólio, ele serve como uma proteção. Então, mudem os pensamentos sobre o Bitcoin. Aqui, a gente está te ajudando a tirar o preconceito sobre o ativo e trazer mais clareza sobre os riscos que estão intrínsecos no Ibovespa, não só a volatilidade. Claro, a volatilidade é muito importante, mas esses riscos ocultos que o Bitcoin te protege vão beneficiar muito o seu portfólio. E aqui eu não estou falando para ser 100% em Bitcoin, 100%, nada. O exemplo anterior foi só para deixar mais claro como é que funcionam as nuances de um portfólio. Então, e também esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é só para vocês realmente mudarem essa visão sobre o Bitcoin e como ele pode te proteger em momentos de incerteza, momentos de estresse financeiro e também proteger vocês com um ativo que também já está dolarizado. Então a pergunta não é, o Bitcoin é arriscado, o Bitcoin não sei o quê. A pergunta a ser feita é o quê? Você se dá o luxo de não ter Bitcoin no seu portfólio? Você acha que não ter Bitcoin é benéfico? Então essa é a pulga atrás da orelha que eu deixo aí para vocês para responder se vocês vão ter Bitcoin ou não dentro de um portfólio bem estruturado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que sempre fala Bitcoin não serve para nada, é melhor manter tudo em renda fixa, manter tudo em Ibovespa, manter tudo em FIIs. Eu tenho certeza que vai ajudar a desmistificar um pouco e também, novamente, excluir esse preconceito que a gente tem com o ativo.